Fala, meus queridos, muito bem-vindos a mais um Lead Talks by JC. Meu nome é João Cason e hoje eu queria falar para você sobre uma das frustrações na liderança, que é o erro de compilação humano. Vou te dar um exemplo. Você tem dois desenvolvedores sêniores no seu time e eu estou usando engenharia de software porque é meu ramo de atividade, mas isso pode se aplicar a qualquer atividade, tá bom? Duas pessoas sêniores no seu time, mesma idade, mesmas skills técnicas, mesmo salário. Você dá autonomia total para os 2 tocarem um projeto sem supervisão. O Dev A ama, performa e te agradece por isso. O Dev B trava, ele fica ansioso e a performance cai. E nesse momento você pode cair na tentação e pensar: "Mas todo mundo não gosta de liberdade?" E a resposta curta aqui para isso é não. Nem todo mundo gosta de liberdade. A gente lidera, muitas vezes, partindo da premissa que o driver de todo mundo é igual ao nosso. E isso é preguiça mental, meus queridos. Hoje eu vou abrir uma caixa de ferramentas aqui com você que eu trouxe no nosso vídeo anterior de Management 3.0 e aqui nesse vídeo eu quero aprofundar sobre esse tema com vocês, porque eu acho de extrema relevância que são os 10 motores da motivação humana. Nós vamos passar por cada um deles aqui, como por exemplo, a curiosidade, a honra, o status, todos eles, para que você nunca mais tente rodar o software errado no hardware da sua equipe. Então bora lá. Bloco um: o problema versus a solução. O problema clássico é achar que motivação é algo binário. Ou a pessoa está motivada ou não está motivada. E na verdade, a motivação ela é um equalizador de som com 10 botões diferentes. Não é tão simples assim. John Ganhapelo, que foi o criador do Management 3.0, organizou essas motivações numa ferramenta chamada Moving Motivators. A gente falou um pouco sobre ela no nosso vídeo de Management 3.0 aqui no canal, você pode voltar lá para assistir. Basicamente, os Moving Motivators são 10 dimensões intrínsecas. E a sacada genial aqui não é só saber o que a pessoa gosta, é entender que isso muda dependendo do contexto. Por isso o nome é Moving, sacou? Então não é algo estático, não é algo fixo. Se você não calibrar esses 10 botões, você pode estar dando poder para quem quer ordem, e poder aqui é uma dessas motivações, a gente já vai mais adentrar sobre isso à frente. Ordem ou dinheiro para quem quer maestria. Então tudo isso que eu falei são alguns motivadores. Vamos entender mais aprofundado o que significa cada um desses 10 itens, isso vai ficar muito mais claro para você. Bloco 3, Deep Dive, os 10 motivadores. Presta atenção aqui, porque um desses aqui é ou pode ser o motivo pelo qual o seu maior talento está pensando em sair da empresa, em sair da sua liderança. Vamos falar sobre os 10 motivadores aqui. O primeiro motivador é a curiosidade. Curiosidade, ela é a necessidade de investigar coisas novas. Sabe aquele dev, aqui puxando de novo, né, para o meu ramo de atuação, que é engenharia de software, mas você pode adaptar para qualquer ramo de atuação, tá? Um dev que ele fica entediado se tiver que dar manutenção em um sistema legado, mas brilha se você der para ele uma POC de inteligência artificial, uma exploração de uma nova possibilidade, uma nova hipótese. O motor desse colaborador, muito possivelmente, é a curiosidade. E aqui que você tem uma chave, onde você destrava motivação e performance nesse tipo de pessoa. O segundo tipo é a honra. A honra ela tem a ver com valores e com tribo. É a pessoa que precisa sentir que o trabalho dela é moralmente correto e que os valores do time batem com os dela. Se a empresa for antiética de alguma forma, essa pessoa desmorona, ela não suporta trabalhar ali. Um caso aqui meu, por exemplo, né, eu já tive proposta para trabalhar em bet, a gente sabe que é um setor que paga muito, remunera muito bem, mas a forma como isso acontece, eu não compactuo. Eu não acredito e não me faria bem estar num ambiente de trabalho assim. Terceiro, a aceitação. A aceitação ela é a necessidade de aprovação. Essa pessoa, ela precisa saber que ela é querida pelo time. Ela precisa de validação constante de que pertence ao grupo. Isso é muito importante saber. Se você não entende, né, a diferença entre os motivadores, você começa a medir todas as pessoas pela mesma régua.
E aí nisso você vai se frustrar e frustrar as pessoas que estão trabalhando com você. Você vai achar que tem colaboradores fracos, com performance aquém do esperado, mas na realidade você só não está ativando os motivadores corretos dessa pessoa. Agora o quarto motivador, maestria. Maestria é o desejo de ser competente, o desafio técnico. Para essa pessoa, um projeto difícil ela não é um fardo, é um presente. Se o trabalho for fácil demais, ela desmotiva. Você já deve ter encontrado pessoas assim, que essas pessoas elas têm que estar em constante desafio para que elas se mantenham engajadas e motivadas dentro do time. Já trabalhei também com pessoas assim abaixo de mim e, de fato, eu só trago pessoas com essa skill para o meu time quando eu tenho certeza que eu vou ter trabalho desafiador e que ela é capaz de dar conta, porque é o ganha-ganha, né? A empresa ganha com alguém enfrentando e resolvendo os desafios mais complexos da companhia, e essa pessoa venha tendo como ficar motivada o tempo todo. Nem todo ambiente, nem toda empresa é capaz de promover, esses desafios o tempo todo. Então, tem que tomar cuidado do tipo de pessoa que você traz. É sempre bom conhecer esse motivador dela antes. Quinto motivador, o poder. Mas aqui, cuidado, não é necessariamente mandar nos outros esse poder, mas sim a necessidade de influenciar o que acontece. É querer estar na mesa onde as decisões são tomadas, e se você deixa essa pessoa no escuro, você a perde. Essa eu me identifico bastante, tá? Esse é um dos meus maiores motivadores, inclusive. E aqui nos 10 motivadores, óbvio, né? É como eu falei no começo, não é binário. Então não é que uma pessoa tem apenas um motivador. Ela pode ter vários desses motivadores, mas em proporções diferentes. Então ela pode ter o seu principal motivador, o poder, mas ela sim pode também ter a maestria, pode também ter a liberdade como seus motivadores secundários. Cabe a você como líder fazer esse assessment, porque isso te dá poder para poder conseguir entender como motivar as pessoas que trabalham com você. Isso aqui é poderosíssimo, tá? E agora os próximos 5 motivadores. Começando pelo sexto, que é a liberdade. A liberdade é a famosa autonomia, é a necessidade de ser independente. Me diz o que fazer, mas não me diga como fazer. É o lema dessa pessoa e desse motivador. Microgerenciamento é uma criptonita para esse perfil. Você vai perder pessoas que prezam a liberdade se você tem um ambiente onde você é incapaz de confiar e de dar o espaço para que essa pessoa desenvolva e evolua como ela deseja e como ela é capaz de fazer. Sétimo motivador, o relacionamento. Relacionamento é sobre ter boas conexões sociais. Sabe aquela pessoa que ela não gosta muito do home office, que aliás é um tema muito polêmico hoje, né, no LinkedIn, home office vezes presencial, e você vê pessoas defendendo um lado, defendendo o outro. Muito se encaixa aqui. Às vezes as pessoas não entendem, falam: "Ah, não, a pessoa que gosta presencial é louca, não, é incapaz, é quase uma religião defender, o home office". Mas tem pessoas que, como o motivador dela é o relacionamento, para ela é importante estar presencial, para ela é importante ir para o escritório. Porque ela quer aquele cafezinho. O ambiente social para ela é mais importante do que o projeto, do que as tarefas em si. Ela valoriza isso. Então isso tem que ser respeitado, isso tem que ser entendido. Da mesma forma, a questão das pessoas que preferem a liberdade como um motivador de trabalhar na sua própria casa, de ter seu tempo de qualidade. Então, não tem certo ou errado nessa questão. E isso é o que nós temos que aprender a respeitar e a trabalhar como seres humanos. Estamos numa época onde a gente tenta deixar tudo no binário, tudo tem que ser X ou Y, tudo tem que ser preto ou branco, tudo tem que ser esquerda ou direita, por exemplo. Então, assim, tá polarizando tudo, tudo muito no binário. Cara, não, é muitos tons de escala que as pessoas se encaixam de forma diferente. Essa é a complexidade do relacionamento humano. Essa é a skill necessária que o líder tem que ter. A régua é diferente para cada pessoa. E esse é o objetivo desse canal, ajudar a construir, a incentivar, a mostrar esse caminho na liderança. Oitava motivador aqui, a ordem. A necessidade de regras e estabilidade. É o oposto do caos. Essa pessoa ela ama um processo bem definido, uma task no gira bem escrita. Startup bagunçada mata a produtividade dela. Tem pessoas com essa motivação, pessoas que não conseguem trabalhar bem em ambientes que não estão muito bem,
e estruturados. E tudo certo, essas pessoas elas vão estar muito felizes e fazendo carreiras extremamente longas em corporações maiores, em corporações mais estabelecidas. E isso é essencial conhecer. A própria pessoa tem que conhecer esse motivador dela para que ela evite escolhas erradas e frustrações em suas eventuais propostas de trabalho para que tope uma empresa que tenha como proporcionar o motivador que ela tá. Então é muito importante esse exercício para seu autoconhecimento também. Nono motivador, a meta, o propósito, a necessidade de que o objetivo de vida dela reflita no trabalho. Se não tiver um porquê, ela não faz o como. Então essa pessoa ela precisa ter propósito. Essa pessoa ela precisa ter um porquê ela está fazendo o que ela está fazendo. O objetivo dela no trabalho é extremamente anexado ao objetivo de vida dela até como pessoa. Então esse é um motivador extremamente importante. E pessoas com esse motivador, elas têm que estar cientes que o ambiente de trabalho que elas têm que estar são os ambientes de trabalho que proporcionem esse propósito para ela. E o décimo e último, status. A necessidade de uma boa posição e reconhecimento visível. Sim, o cargo importa aqui para essa pessoa com esse motivador. Título importa, elogio público importa. Não julgue essas pessoas, esses motivadores. Apenas entenda, as pessoas elas são complexas, elas têm motivadores diferentes. E aqui nesses 10 nós conseguimos ver a variação de perfis que nós conseguimos traçar dentro das nossas companhias. Isso acaba sendo ao mesmo tempo complexo para nós como líderes gerenciar, mas acaba sendo também ao mesmo tempo um grande presente, porque isso gera uma mistura que, quando nós sabemos gerenciar bem como líderes, geramos impactos significativos na estrutura onde estamos trabalhando e entregando nosso valor como líder servidor. Vamos falar agora de um exemplo prático aqui de como jogar os Moving Motivators, porque quando você vai na estrutura do Management 3.0, o Moving Motivators é um jogo de cartas. São 10 cartas que você distribui ali para o seu liderado e joga com ele para descobrir quais são os seus motivadores inerente a determinada situação. Por exemplo, aqui puxando, né, para minha área novamente, mas novamente pode ser adaptado para qualquer segmento, qualquer área, beleza? Imagina que você está anunciando para o seu time a seguinte coisa, e aí todo mundo que trabalha com tecnologia sabe o quão impactante isso é e o quão, cara, cuidado você tem que tomar nisso, quão estratégico tem que ser essa decisão e como ela tem trade-offs pra caramba. Galera, vamos migrar nosso monolito para microserviços. Aí você vai chamar seu liderado e perguntar como que essa mudança afeta os seus motivadores. Se o motivador número um dele for a ordem, ele vai pegar essa carta e empurrar para baixo. Ou seja, é um impacto negativo na ordem. Ele vai pensar, isso aqui vai ser um caos, nada vai funcionar e vai trazer os trade-offs das partes negativas do que pode gerar a migração para microserviços a partir de um monolito. Se o motivador dele, por outro lado, for a maestria, então ele vai jogar essa carta para cima como um impacto positivo. Oba, eu vou aprender uma tecnologia nova aqui, né? Então, no motivador da maestria, você vai ver a pessoa se animando com essa possibilidade, porque, nossa, eu vou trabalhar com coisa nova, novas tecnologias, vou ter que pôr novas complexidades, etc. Tem gente que se anima muito com isso, e as pessoas do caos querem manter as coisas funcionando, elas querem evitar o problema, né? Eles querem evitar as frustrações. Então, ela tende a ser mais negativa inicialmente. Então você percebe aqui que o mesmo anúncio ele gera reações opostas dentro do seu time. Por quê? Porque afeta motivadores diferentes. Entende como não é binário as coisas? Eu só trabalho como líder servidor não é impedir essa mudança ou acelerar ela a partir dos impactos nos motivadores, mas é olhar para quem baixou a carta, dar ordem e dizer e tranquilizar essa pessoa, deixando claro que aquilo não vai ser feito de forma desordenada, que vão existir processos para garantir que essa migração seja organizada, por exemplo. Então você tem insumos para entender e atuar especificamente na dor daquele motivador que está sendo afetado com essa determinada mudança. Olha o quão cirúrgico se torna a sua atuação como líder numa situação como essa. Óbvio, né, o tom e o objetivo desse canal é a liderança servidora. E a gente fala muito aqui, né, sobre que liderar é servir as pessoas, correto? Mas como que você vai servir alguém que você não conhece? Esse é o primeiro ponto. É impossível fazer isso, pelo menos com qualidade ou com a maestria necessária
de um líder servidor. Tentar motivar todo mundo do seu time com bônus, com dinheiro no final do ano, é tratar pessoas como máquinas de input e output. O Management 3.0, ele aprofunda isso, ele nos ensina a gerenciar o sistema, não as pessoas. E quando você usa isso que a gente trouxe hoje dos Movie Motivators, e você entende as motivações das pessoas e principalmente as motivações de cada membro do seu time, você vai ajustar o sistema, o ambiente, os processos, a comunicação, para nutrir o que aquela pessoa tem de mais sagrado, que é a vontade interna dela de realizar algo, que são os seus motivadores. Isso gera confiança, gera lealdade, isso reduz turnover, como no exemplo que a gente trouxe alguns vídeos da Ambev Tech, que reduziu seu turnover em 49% a partir da aplicação do Management 3.0. Você pode voltar para aquele vídeo para ver os cases que a gente tem. Passa exatamente por isso. E galera, antes de fechar, né, nosso vídeo aqui, claro, eu sempre deixo para vocês uma tarefa de casa, um desafio da semana, para que você comece de fato a praticar o que a gente conversou aqui no vídeo. E a tarefa dessa semana, ela é diferente. Eu não vou falar para você aplicar isso no seu time, ainda, pelo menos. O primeiro que deve ter isso aplicado é você mesmo. Você tem que conhecer os seus motivadores. Porque se você não conhece o seu próprio motivador, como que você vai ser capaz de entender, até para sua própria carreira, o que você vai querer, o que você irá buscar no futuro, ou realizar aquela reflexão de que você realmente está no ambiente e que deseja estar. Às vezes você sente um certo incômodo de algumas coisas que acontecem, e é isso. A partir do momento que você tem uma visão dos seus motivadores, você vai entender quais os seus motivadores estão sendo impactados com aquela questão que te incomoda tanto no seu trabalho e poderá tomar planos de ação ou remediar de alguma forma mais assertiva. E como que você vai fazer essa aplicação em você? Pega um papel e caneta, escreve esses 10 motivadores que a gente viu aqui no canal, você pode voltar o vídeo, mas vai estar nas inscrições. Ordena do mais importante para o menos importante na sua vida hoje. E depois se pergunte: a minha liderança atual está alimentando meus top 3 motivadores? Ou eu estou frustrado porque a minha liberdade está sendo esmagada? E a liberdade aqui é um dos motivadores, mas pode ser qualquer um, né? Não necessariamente a sua maior motivação vai ser a liberdade, como a gente já conversou aqui. Então a liderança, ela começa com você mesmo se liderando antes de tudo. Se você não se liderar bem, você não será capaz de liderar os outros bem. Então faz esse autoexame. E se puder, e se poxa, seria fantástico você compartilhar aqui nos comentários quais são os seus 3 top motivadores. Eu quero ler. Então, por favor, compartilhe aqui. Compartilhe aqui seus top 3 motivadores. Depois disso, claro, aí a gente avança com a aplicação disso no nosso time para que sejamos líderes ainda melhores, líderes servidores. Fechamos então? Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com os líderes que você acredita que esse conteúdo pode agregar também. E, como sempre, nos vemos no nosso próximo Lead Talks by JC. Um abraço, até lá!